noite, né? Porque já falou tudo, já nos trouxe uma grande mensagem, essa peça. Amém? Então eu gostaria de, nessa hora, estar trazendo uma palavra bem rápida, prometo que não vou demorar muito, sobre esses dois caminhos. Esses dois caminhos que o Senhor coloca diante de nós. E eu gostaria de abrir, gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias, né? No livro, um texto muitíssimo conhecido, que está lá em Mateus capítulo 7, versículo 13. Vou até colocar também no telão aí, para que vocês vejam. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Texto muito conhecido. Diz o seguinte a palavra de Deus: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Amém. Gostaria de fazer uma oração nessa hora. Gostaria que você baixasse a sua cabeça e orasse junto comigo nessa hora. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te louvo, Senhor. Eu te engrandeço, meu Pai, porque Tu és o nosso Senhor, Deus. E nessa hora, Deus, com muito temor ao Senhor, Deus, eu quero, Deus, ser um instrumento do Senhor, Deus, para trazer essa palavra ao Teu povo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor já tem falado conosco, o Senhor já tem ministrado em nossos corações, desde do início desse culto, Senhor Deus, através do louvor, Senhor, o Senhor já tem ministrado fortemente, Deus, em nossos corações, com a Tua doce presença que está nesse lugar, Senhor. E eu te peço que o Senhor continue falando conosco. Espírito Santo de Deus, eis-me aqui para ser instrumento em Tuas mãos, para falar, Deus, a verdade, para falar, Deus, aquilo que o Senhor tem, Senhor Deus, para o Teu povo nessa noite. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, Senhor, pois queremos agradar ao Senhor e não a homens, Senhor. Em nome de Jesus, toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Portanto, a palavra de Deus nos mostra, não é, em Mateus, como eu li aqui, né, no texto, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: olha, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que encontram. Se você for ver na Bíblia, na palavra de Deus, você vai encontrar em vários versículos, desde a criação do homem, você vai ver de que Deus, Ele sempre deixou claro de que haveriam dois caminhos para que eu e você, na trajetória da nossa vida, nós tivéssemos que fazer a escolha por qual caminho nós devemos andar. Se você volta na palavra de Deus e você vê em Gênesis Deus cria Adão e logo após cria Eva. Sabe, quando Deus cria Adão e Eva, Deus deu tudo do bom e do melhor para o homem. Deus, Ele deu tudo do bom e do melhor para Adão e para Eva. Deus falou para o homem: olha, dominai sobre os animais, domina sobre tudo que você vê aí. Mas o Senhor Jesus Cristo, Deus, Ele falou o seguinte: olha, mas havia uma árvore no meio do jardim, mas dessa árvore não coma, porque se você comer, você vai morrer. Portanto, Deus deixou dois caminhos distintos para o homem. Deus falou o seguinte: olha, se você me obedecer, se você não comer desse fruto, dessa árvore, você vai ter vida, você vai viver eternamente, você vai ter a minha presença todos os dias, você vai ter comunhão comigo todos os dias. Mas se você comer desse fruto, você vai morrer. Então Deus deixou dois caminhos. Se você ver um pouco mais adiante na palavra de Deus, você vai ver a história de Caim e Abel. Caim decidiu escolher um caminho, Abel escolheu o caminho de agradar ao Senhor. E você vê mais à frente que Caim acaba matando Abel. Mas acontece o seguinte: Abel morreu, mas morreu agradando ao Senhor, morreu fazendo a vontade do Senhor. Mais à frente você vê que Caim morreu, mas morreu desagradando ao Senhor, porque cometeu um homicídio, matou uma pessoa.
matou o seu próprio irmão, matou uma pessoa da sua própria família. E daí, se você caminha mais na palavra de Deus, você vai ver Jacó e o seu irmão Esaú. Você vai ver que Esaú, ele foi capaz de vender a sua bênção, foi capaz de trocar a sua bênção, a bênção de Deus que estava sobre a vida dele, por um prato de comida. E Jacó não, Jacó ele valorizava a bênção do Senhor. Jacó ele queria essa bênção do Senhor por tudo o que ele poderia fazer para alcançar essa bênção do Senhor, ele fez. Por quê? Porque ele valorizava a bênção do Senhor. E Esaú não. Esaú, porque ele estava com fome, porque ele estava necessitado naquela hora, ele foi capaz de trocar a bênção do Senhor por um prato de comida. Então nós vemos sempre na palavra de Deus de que Deus deixa bem claro dois caminhos. Se você vai ver um pouco mais adiante, você vai ver a história de Davi e Saul. Saul escolheu, decidiu. Saul, como primeiro rei, foi ungido rei pelo profeta Samuel. Você vê na vida de Saul que Saul, mais à frente, ele decidiu cumprir, fazer os seus próprios desejos. Ele não decidiu esperar a vontade do Senhor sobre sua vida. E daí você vê Davi. Davi ele não, ele decidiu obedecer ao Senhor. Davi não era perfeito, mas quando ele pecava contra o Senhor, ele se arrependia de coração e foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Então nós vimos dois caminhos, dois estilos de vida que duas pessoas diferentes decidiram trilhar. Saul acabou se suicidando. Então você vê o final das duas pessoas. Davi, um grande exemplo de líder, sabe, um grande exemplo de paciência. Você vai ver tantas e tantas, eu já ouvi na minha vida, tantas e tantas e tantas mensagens sobre Davi. Você vai ver grandes coisas, porque ele conquistou grandes vitórias em sua vida. E por último, eu gostaria de trazer aqui e mostrar para vocês também o Salmo 1. Você vê que no Salmo 1, o salmista ele compara o caminho do justo e o caminho do ímpio. Ele diz o seguinte: olha, o justo é como árvore plantada à beira de águas. Ele dá fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham. E daí ele começa a falar, né, que em tudo que ele faz ele prospera. Sabe por que ele prospera? Porque ele tem prazer na lei do Senhor. E na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. E daí ele começa a falar também sobre o caminho do ímpio. O ímpio, ele é como palha e o vento leva. Ele fala que o ímpio não prevalecerá na assembleia dos justos. E o Senhor, e o salmista diz no Salmo 1, se você for ver lá no final do Salmo 1, você vai ver que o caminho do ímpio leva à perdição, mas o caminho do justo leva ao gozo eterno, à felicidade com o Senhor. Portanto, há dois caminhos que o Senhor coloca diante das nossas vidas nessa noite. E o Senhor Jesus Cristo ele é tão generoso que ele diz: entrem pela porta estreita. Ele nos diz o melhor caminho. Ele nos apresenta o melhor caminho. Vamos ver também lá em Lucas. Eu trouxe um versículo aqui, Lucas capítulo 13, versículo 22 ao 24, também fala sobre a porta estreita. Diz o seguinte: depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Eu lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Olha o que o Senhor Jesus Cristo disse. Uma pessoa que estava numa aldeia teve a oportunidade de fazer uma pergunta ao Senhor Jesus Cristo. Imagina se você tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta ao Senhor Jesus Cristo. Que pergunta você faria para ele? Que pergunta você iria fazer para o Senhor Jesus? Esse homem, ele fez a pergunta sobre o assunto mais importante da vida do homem. Ele fez a pergunta sobre a salvação. Ele perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? E olha a resposta de Jesus: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Portanto, esforça-te, faça o teu melhor. Não há assunto mais urgente que precisa tratar em nossas vidas do que o assunto da nossa salvação. Não há assunto que você tem que tratar, que você tem que conversar mais urgente na sua vida, na minha vida, do que o assunto da salvação. E esse homem teve a oportunidade
ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus Cristo lhe deu essa resposta. E continua o texto falando uma história muito, muito interessante sobre o dono de uma casa. E se vocês quiserem depois leiam. Fala sobre a porta estreita, a partir desse versículo 22. Sabe, então o Senhor coloca diante de nós a porta estreita e a porta larga. Há o caminho estreito e há um caminho espaçoso. Cabe a nós escolhermos. Eu gostaria de deixar bem claro de que não é Deus quem determina o caminho que nós andamos. Não é Deus quem determina. Somos nós. Sou eu, Renato, que determino o caminho que eu tenho que trilhar para a minha vida. A escolha que eu tenho que tomar. Não é determinismo de Deus. Não é Deus quem determina o caminho que eu vou andar, mas sou eu quem determina o caminho que eu vou andar. Você vê, como eu falei lá em Adão e Eva, você vê que Deus deu um livre-arbítrio ao ser humano. Por quê? Porque Deus não queria criar marionetes. Deus não queria criar robôs. Deus queria criar seres humanos que tivessem a opção de escolher de servi-lo. Eu quero servir ao Senhor por livre-arbítrio, porque eu amo, porque eu quero minha vida, porque eu quero obedecer. Então, o Senhor Jesus, Deus, quando criou o homem, Ele colocou isso diante de Adão e Eva. Não coma dessa árvore, porque senão você vai morrer. Só que o que acontece? Quando nós lemos a Bíblia, você vê que Adão e Eva comeu desse fruto. E o que trouxe sobre a vida deles? Trouxe destruição, trouxe morte. Não foi uma morte material, uma morte física no mesmo momento ao qual eles comeram, mas foi uma morte espiritual. Você vê que o homem passou a ter vergonha. Você vê de que o homem passou a ter que trabalhar para poder se sustentar. Você vê que a mulher passou a sentir dores de partos após a escolha do homem, que foi a escolha do pecado. Você vê que até a natureza foi afetada. Até a natureza foi afetada por causa do pecado do homem. Por causa do nosso pecado, até a natureza foi afetada. Passou a ter ervas daninhas. Passou a ter árvores, plantas com espinhos. Árvores que não dão frutos. Passou a ter árvores que dão frutos que são venenosos. Passou a existir tantas coisas por causa da escolha do homem. Por causa da escolha que o homem decidiu. Eu vou andar pela porta. O homem decidiu, eu vou comer desse fruto porque eu não estou nem aí se eu morro. E aconteceu isso na vida do homem quando nós vemos. Mas o Senhor nos colocou nessa noite, nos trouxe aqui nessa noite, porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama de tal forma que Ele não quer nos mostrar de que há dois caminhos. E Ele sempre deixa claro na sua palavra: entra pela porta estreita. Entra, porque esse é o melhor caminho. Esse é o caminho melhor. Eu gostaria